Vamos cultuar o nosso Deus. Bom estarmos aqui para louvar o Senhor, tá bom? A gente pede a ajuda de todos aqui, que hoje eu coloquei à tarde, depois que saí do culto da manhã, um comunicado aí na igreja, tá bom? Que a gente vai adotar o critério de manter o uso da máscara em todo momento do culto. Eu dei lá as explicações. Se você tiver dificuldade aí com a respiração por causa do tempo, para fora, então, bom, você se recupera, mas nós vamos estar aqui pelo menos aí por uma hora e a gente vai. Vou pedir que vocês permaneçam assim, eu vou ficar afastado. Eu falei para eles, tem que ir longe de mim, eles que vieram para cá. Tá bom? Vocês já entenderam. E, irmãos, eu vou pedir que todo mundo, que nós nos ajudemos nisso, né? Agora, você sabe que algumas pessoas, eu vou até colocar sobre a dona Luciane, ela senta aqui na frente, porque ela não faz uso da máscara, ela só faz lugares assim, ela tem que talvez ela tirando, você tem que entregar alguma loja, tem que ir ao médico, coloca porque tem que entrar, depois ela vai ter que lidar com isso, porque ela tem toda a dificuldade aí que existe para poder fazer uso desse negócio aí, dificuldade de respirar pelo nariz, todas essas bronquites de você já conhece, né? Então, casos como o dela, e de outros que possam haver, procura estar afastando dos irmãos. E quando ela vai falar com os irmãos, se alguém vem querer conversar com ela, tem máscara dela ali, ela coloca para poder conversar com quem quiser conversar com ela. Isso ela faz por causa do irmão que vai estar junto dela, tá bom? Então, vamos nesse momento de culto e de adoração. Tem uma congregação ali, deixa eu esperar essa congregação, tá? Tem outra chegando? Já tinha uma aqui, está chegando outra, depois eu tinha uma só. Então vamos cultuar ao Senhor. Deus está presente, Deus está aqui. Coloque a sua cabeça. Vamos orar. Bendito sejas tu, nosso Deus e Pai, por nos dar a oportunidade de estarmos aqui reunidos para juntos bendizermos o teu nome, fazermos orações a ti, cantarmos louvores ao teu nome, mas sobretudo nós oramos para que em nós haja a plena convicção de que na verdade é o Senhor quem nos reuniu, é a tua vontade, e o Senhor, ao nos reunir, deseja comunicar-nos de ti mesmo. Abençoa, portanto, o teu povo, todos que estamos reunidos aqui esta noite. Fala ao nosso coração, fala também a nossa mente, ilumina a nossa mente e abençoa para que nós possamos absorver com a nossa vontade, com o nosso coração, as verdades da tua palavra e abençoa a nossa comunhão. Ó Deus, pedimos tua graça e pedimos também a tua ajuda e a tua misericórdia para o mundo nesse momento de pandemia. Nós particularmente nós pedimos pela tua igreja e pelo teu povo. Que
nós possamos, Senhor, valorizar sempre, até porque agora fica evidente, muitas das vezes, enquanto somos negligentes com a oportunidade de estarmos à vontade, juntos, de podermos estreitar os nossos toques, abraços, nossas relações de amor fraternal. Possamos poder viver em comunidade com o povo de Cristo. Ajuda-nos, portanto, a ter as percepções corretas, os sentimentos corretos e as atitudes corretas. Toda a igreja. Abençoa nossos irmãos que querem estar aqui, mas se sentem impedidos pelo momento que vivemos. Alguns dão testemunho de tristeza. Consola, conforta os nossos irmãos, sejam eles abençoados pelo Senhor onde estiverem, com a tua santa e bendita paz. E que, ó Deus, por tua vontade, bênção, dentro em breve possamos ter a oportunidade de nos reunir, estar todos juntos nas dinâmicas da tua igreja, nas dinâmicas da vida de igreja. Abençoa-nos, portanto, em nome de Jesus. Irmãos, louvemos ao Senhor com o primeiro canto, que já estabelece, que já está aqui, nosso Deus, a sua igreja. Boa noite, igreja. Vamos ficar em pé para louvar o Senhor, com a louvor do Senhor.
André. Salmo de 29, então, por favor, você tem como colocar? Por favor, então, irmãos, as famílias, né, podem sentar juntas aí, no mesmo banco, mas se não, mantenham o espaço de 3 pessoas por banco, por favor. Bom, então, 3 pessoas por banco, porque dá exatamente 2 nas pontas, 1 no centro, mas se for família e todo mundo junto, tudo bem, não há problema. Tá bom? Vamos ver Salmo 29. Dai ao Senhor, filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, meus irmãos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor quebra os cedros, sim. O Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz parir as cenas e desnuda as bregas. E no seu tempo cada um diz: glória. O Senhor se assentou sobre tudo. O Senhor se assenta como rei eternamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Você pode se sentar. Eu queria que nós orássemos agora. E esse salmo, essa forma que a voz do Senhor ele é capaz de todas essas realidades ali, fazer tremer o deserto, quebrar o céu. A voz do Senhor faz nós temos a obrigação de sabermos isso. E temos que aprender a nos posicionar dentro disso. É isso que o salmista quer dizer. Deus está falando, deserto treme, a terra treme, o fogo, as labaredas podem começar a cessar, as águas podem ficar revoltas, porque Deus está falando. Então Deus também está falando num momento como esse. E agora Ele está no controle disso. E nós precisamos então entender a voz de Deus no meio da tempestade. Precisamos seguir a voz de Deus no meio da tempestade. Jesus mesmo é um tipo de tempestade. Jesus mesmo já havia nos prevenido que, dentro do processo da história, para a sua vida, nós lidaríamos com guerras, rumores de guerra em vários lugares, pestes, pragas, terremotos. Então Deus estaria, de seu modo, falando às pessoas e ao povo. Mas o salmista termina o salmo dizendo: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo.
Veja que o salmo todo foi uma descrição de situações que algumas nos chamam a atenção pela sua maravilha, outras nos chamam a atenção pela sua realidade calamitosa. Mas ao terminar o salmista reconhece que Deus está em todas essas situações, mas vai dar ao seu povo a força, vai dar ao seu povo a bênção da paz. Amém? Amém. Gostaria que nesse momento nós então consagrássemos ao Senhor também as nossas ofertas, e eu vou convidar os irmãos que vão nos ajudar para vir aqui à frente, e com o cântico nós vamos ter uma conversa para consagrar as ofertas. Mas antes nós vamos orar, agradecendo ao Senhor, porque Ele está no nosso povo, e já podemos viver em meio a esta realidade, cumprindo propósitos de Deus para a nossa vida. Então, esse salmo continua muito pertinente, porque nós estamos ouvindo a voz de Deus, a voz poderosa de Deus, cheia de majestade. E esse mesmo Deus é o Deus que abençoa o seu povo com paz. Eu gostaria de convidar agora um jovem para que viesse orar, para que viesse agradecer a Deus, a sua presença. Você pode vir orar, por favor. O microfone está aqui embaixo, tá bom? Você não precisa nem colocar a mão, é só você orar ali. Fazer isso. Vamos orar. Obrigado. Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez. Louvar, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela missão de caminho, Senhor, como parou, Senhor, e pela igreja, Senhor, pela bênção, Senhor, pelo mal. Momento aqui, como direção, mas eu tenho me dado essa oportunidade de dar pelo conhecimento de Deus. Obrigado pela oportunidade de você tivesse aqui, sem passar as coisas que possam acontecer, que possam ter suas explicando opção para a gente, a relação com o coração.
Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe também pela sua palavra que vai ser pregada agora. E eu queria pedir, irmão Alessandro, você pode orar, por favor, pedindo a Deus que abençoe a sua palavra nos nossos corações. Senhor Deus, eu peço a sua presença, Pai, nesse momento, Pai, eu te pedir que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a sua igreja, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, o nosso pastor, que vai estar falando da tua palavra, Pai, falando o que o Senhor tem para falar nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Pai, por o Senhor permitir cada um estar aqui nessa noite, Pai, mesmo passando por que nós estamos passando, o Senhor permitiu a gente estar aqui nessa noite. Que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite para a nossa casa. Eu já te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos fazer uma retomada todos os vídeos, ministrando. A gente possa fazer como que um aquecimento e assim, numa oportunidade ou outra, a gente prossegue com o profeta seguinte, que eu creio deva ser o Obadias. Vamos ler a palavra de Deus, Hebreus capítulo 5. Se aparecer na tela, os irmãos podem me acompanhar, mas eu vou ler a partir do versículo 11. A carta aos Hebreus, ela é uma carta que tem um objetivo de ajudar os crentes hebreus que estavam tanto quanto desanimados com Cristo Jesus. Preste atenção nisso, que isso é muito importante quando você lê essa carta. Você vai ler esse livro de Hebreus, nos seus 13 capítulos, se você tiver isso em mente, você vai ter uma compreensão melhor do objetivo para o qual o livro foi escrito. E nós nos identificamos muito, então, com a carta, principalmente nos dias de hoje. O que estava acontecendo com os crentes? Havia o aspecto da perseguição, primariamente, que estava levando muitos crentes ao desânimo. Mas haviam também muitas outras tentações e oportunidades e propostas que eram feitas àqueles cristãos e que eles poderiam, sendo seduzidos, a abandonar o caminho correto, o caminho que lhes havia sido pregado, ensinado pelos apóstolos. E, na verdade, também havia o principal problema, que era o problema da mistura religiosa, da perda da essência do conhecimento do Evangelho. A perda da essência do conhecimento do Evangelho, dos propósitos para a igreja, aquilo que foi ensinado basicamente pelos apóstolos e por Cristo, e que funciona na vida de cada um que se propõe a seguir esse caminho. Então, o que aconteceu? Aconteceu que, de repente, eles começaram a voltar para os rituais judaicos, para aqueles rituais antigos, desprezando todo o ensino do significado de Cristo. Isso hoje se aplica, eu preciso ser breve, então eu tenho que ir às aplicações. Isso se aplica hoje a muitas realidades que vivem muitos crentes. Ele tem uma visão muito pobre de Cristo ou do Evangelho. E, portanto, facilmente ele fica ou desanimado quando está diante de provações, de lutas. Ele é um crente fraco, ele é um crente que logo está choramingando, fica de mimimi com Deus e começa a murmurar com Deus. Ou ele também é tentado por outras realidades, ou seja, ele não consegue perceber, por exemplo, a beleza da presença de Deus e do crescimento da vida cristã dentro de uma igreja séria, onde se está ensinando, pregando a palavra de Deus. Na verdade, ele fica em busca de novidades. Ele quer uma igreja onde as coisas sejam animadas. Mas essa animação não funciona de segunda a sábado.
É a animação que funciona enquanto ele está ali, sendo provocado a viver a animação litúrgica que é provocada por muitos líderes religiosos, dando a ideia do gostei do culto. O culto foi muito animado. Uma outra realidade é a realidade da tentação do próprio mundo. As provocações que vêm de todas as partes, de segunda a sábado, para qualquer um de nós. E que vem de forma sedutora, obviamente. Que vem tentando nos seduzir e vem sempre com uma mensagem, vem sempre com uma proposta. Qual é a proposta que é trazida dentro desse contexto? De que você pode ser crente, Jesus teu Salvador para o céu algum dia, mas Jesus não é suficiente para agora. Para agora você precisa de ser crente, Jesus, mas você precisa também de uns adendos para poder fazer a sua vida ficar legal. Para poder a sua vida ficar boa. E muitos embarcam nessas tentações, nessas ilusões, e isso é muito comum entre nós. A proposta pode ser: um pouco mais de dinheiro vai te fazer feliz. Se você tiver aquele aumento que você espera, a sua vida vai ficar show de bola. Talvez aquele carro, quando você conseguir comprá-lo, você vai ser tão feliz que você só vai viver louvando a Deus todo dia. Ninguém vai tirar o louvor da sua boca. Aquela casa então, hein? Mas às vezes a gente troca isso por coisas até menores. Aquela sensação que a pessoa tem, entrar no shopping, passar o cartão para comprar algumas coisas e tal, aquela alegria, aquele impulso de gastar sem necessidade, se comprometer no cartão de crédito porque precisa obter aquele objeto, e aquilo traz tanta alegria naquele momento que parece que alguma satisfação está tão presente ali que, se esse ato for repetido costumeiramente, você entrou em algum patamar, em algum âmbito da sua vida espiritual que agora vai funcionar as coisas. Ou seja, eu agora posso usar, por exemplo, um cartão de crédito. Mas todos nós sabemos que todas essas coisas logo perdem a sua graça, perdem o seu efeito. Mas o problema é que elas são tão fortes e tão sedutoras que elas são repetidas, elas são costumeiras, elas são insistentes. E a menos que nós, como filhos de Deus, saiamos dessa de não aceitarmos que precisamos forçar, que precisamos ser diligentes com todos os meios de graça que Deus deu para nós, nós não veremos de fato mudança significativa na nossa experiência com Cristo Jesus. É nesse contexto então que o escritor de Hebreus mostra que aqueles crentes, os cristãos hebreus, não haviam progredido na fé. Eles não tinham avançado o suficiente, o ponto satisfatório, o tanto satisfatório até aquele momento. E ele então vai trazer uma orientação para eles que está baseada aí, eu quero ler a partir do versículo 11 desse capítulo 5, diz assim: a esse respeito daquilo que ele veio comunicando antes, ou seja, sobre a superioridade de Cristo Jesus e a superioridade daquilo que o Evangelho faz para nós em relação à antiga aliança, visto que eles eram hebreus, ele diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido pelo tempo, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Essa foi a triste constatação do escritor para aqueles irmãos. Verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Verso 6, capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, quer dizer, deixe de lado isso, deixemos para o que é perfeito,
não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aí depois ele prossegue mostrando os perigos espirituais quando não se leva a sério essa realidade do conhecimento de Deus. Mas eu quero então aqui chamar a sua atenção para o fato de que aquilo que para muitos crentes, mesmo hoje a realidade se aplica, crentes que estão há muito tempo no Evangelho, ele está dizendo que eles estão preocupados ainda com aquilo que chama de leite, para beber. Isso deveria, de fato, nos envergonhar. Coisas que nós deveríamos já saber. E só deveríamos estar preocupados em estar passando, ajudando aqueles que são novos convertidos, porque eles não sabem. Mas pelo tempo, nós já deveríamos saber essas coisas de cor e salteado, e deveríamos já estar experimentados para coisas maiores, como ele está dizendo aqui. Então, colocando isso como base, como pano de fundo, eu quero voltar àquelas meditações do Deus presente e vou somente agora lembrar alguns princípios que ensinei, que falei aqui, para depois eu prosseguir exatamente com a minha tese, que era exatamente essa. Qual era a minha tese quando eu comecei a falar sobre os profetas menores? Eu disse o seguinte, que cada profeta menor, daqueles 12, ele revela um atributo de Deus. Ele revela um atributo de Deus. E cada atributo desse é um atributo que compõe aquilo que chamamos de glória de Deus. Então, obviamente, não encerram esses profetas toda a glória de Deus, mas é certo que cada um deles vai dando um destaque para um atributo de Deus que compõe a glória de Deus. E a glória de Deus, ela foi revelada a nós em toda a sua plenitude. E por que Deus então revela a sua glória de forma plena para nós e o faz através de Cristo? É porque Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo na história. E qual é esse objetivo? Obviamente, por meio de Cristo Jesus, trazer muitos filhos à existência para o relacionamento com Ele, porque Ele tem imenso prazer em ter um filho tão obediente, tão maravilhoso, como é o seu filho, Jesus. E Ele quer trazer muitos outros filhos, por meio da obra de Jesus, à existência, porque Deus ama ter família. E Ele quer poder se relacionar com todos esses seus filhos. Mas aí, nós precisamos entender então, e é isso que o escritor de Hebreus nos diz no texto, e eu quero aqui atrelar, fazer um entrelaçamento de pensamentos entre o que o escritor está dizendo lá, que nós precisamos entender mais profundamente essas coisas, para que nós possamos voltar então ao nosso tema e olhar então para esses atributos de Deus, não como alguma coisa que a gente adora, que a gente louva, não como alguma coisa que a gente fica admirado e depois aquilo não tem nada a ver com a gente, mas exatamente como a realidade da relação de pais com seus filhos, que aprendem, são educados pelos pais no convívio e pela imitação. Então esse é o propósito de Deus. Deus quer que nós conheçamos o seu caráter, a sua glória, porque Ele também tem a intenção que você conhecendo, você vendo funcionar, você possa imitá-lo e você possa então entrar nessa história, que não é a minha história, não é a sua história, é a história dele, da qual Ele nos convidou para fazer parte. Então Deus está presente, Deus está entre nós, e os profetas, como disse, eles mostram essa realidade. E eu tenho crido e entendido a relevância de nós estudarmos os profetas, somente te lembrando, e os escritos deles, exatamente nesse ponto
para nós as ações de Deus, o caráter de Deus e, obviamente, o propósito de Deus com toda essa dinâmica, que se resume no tema Deus está presente, Deus nos criou com propósito. E aí, rapidamente, eu trago para você alguns pensamentos. O primeiro é, na verdade, nós estamos envolvidos na história de Deus. Esse é o ponto de tensão aqui. Em que história nós estamos envolvidos? Porque quando a gente canta um cântico como esse, eu acho que um cântico como esse passa, porque ele fala dos nossos sonhos, que Deus vai realizar. Eu tento muitas das vezes ser indulgente com o poeta, entender e tentar pegar o que esse cara quer dizer de verdade. Às vezes algumas coisas que cantamos nos levam à reflexão, para saber se aquilo que a gente está cantando de fato se coaduna com aquilo que é ensinado por Deus. Então eu fico muito preocupado, de fato, se eu estiver cantando assim, que Deus vai realizar os meus sonhos, mas que sonhos que eu tenho? Eu me conheço. Os meus sonhos, será que de fato é isso que eu estou querendo? Que Deus realize meus desejos, meus sonhos? Olha, sinceramente, mas eu acho que nossa experiência de convívio com gente, a gente já passou assim dos 50, já viveu bastante, a gente conhece às vezes algumas pessoas, e elas se expressam, eu vou objetivamente dizer, em sua vaidade, em seu egoísmo, que se Deus fosse realizar o sonho dessa gente, ai de nós que está perto, ai de nós que estamos perto, por causa do que já manifestam. Mas nós mesmos, quando olhamos para o nosso coração, precisamos fazer essa pergunta: em que história eu estou inserido? Eu vou querer de fato que Deus realize os meus sonhos, os meus desejos, as minhas vontades? Então eu digo que esse cântico passa no momento em que ele diz assim: o que é melhor para mim, meu Deus fará. Ele passa aí, para mim ele passa aí que ele consegue passar, porque aí eu entendo que eu estou sonhando os sonhos de Deus, porque aí eu posso dar uma equilibrada. Aí sim a gente chegou lá, a gente encaixou, porque essa é a tensão do negócio, né? Em qual história você está inserido? Esse é o problema para nós entendermos a nossa jornada cristã, a nossa vida cristã e vivê-la com satisfação. Você vai insistir, eu não sei até que ponto e até quando da sua vida, em tentar fazer a história da sua vida do teu jeito. Eu sei disso, porque a gente tenta esse negócio. Depois da queda é alguma coisa que está dentro da nossa natureza pecaminosa. A gente insiste de que de alguma forma Deus está presente, mas Ele não está tão interessado assim nas decisões que eu tomo, e de alguma forma eu posso levar a minha vida realizando os meus planos, traçando os meus planos e tentando viver os meus sonhos como alguma coisa à parte de Deus, em que Deus só entra como um detalhe. Ou seja, quando eu morrer, então Deus, fiel que é, não vai me jogar no inferno, eu vou aparecer lá no céu. A parte disso, eu vou levando a minha vida aqui do meu jeito. Eu vou fazendo tentativas na busca de encontrar satisfação, equilíbrio, felicidade. E o que todos nós concluímos, chegamos à conclusão? Irmãos, eu falo isso sem sombra de dúvidas.
todas as pessoas que conheci e que conheço, que investiram a sua vida, eu estou falando agora daquelas que já passaram, que investiram a sua vida, que tentaram fazer a história da sua vida, fora dessa realidade que está sendo aqui exposta, da história de Deus, não importa o que elas fizeram, quanto dinheiro ganharam, no final elas estavam se decepcionando e estavam num vazio existencial, todas elas. Mas de fato, eu nunca encontrei, na minha experiência de vida, que tendo servido e seguido a Jesus fielmente toda a sua vida, ainda que no meio de muitos percalços e muitas lutas, ao final se arrependa ou tenha arrependido de tê-lo feito. Mas deixe-me dizer para você o que eu tenho encontrado. Eu encontro alguns cristãos decepcionados, eu encontro alguns cristãos desanimados, eu encontro alguns cristãos para baixo, eu encontro alguns cristãos até dizendo se valeu a pena viver a vida cristã. Mas aí a gente chega mais perto dele e pergunta para ele: vem cá, fala para mim de Jesus. Fala para mim das tuas experiências com Jesus. Fala para mim das tuas realidades de vida em relação àquilo que Jesus colocou que nós devemos fazer. E então ele começa a descrever a jornada cristã dele. E eu digo, e eu posso concordar com ele e dizer para ele: realmente não dá para ter um Deus desse jeito aí. Não dá para ter uma relação com Jesus desse jeito aí. Eu concordo com você. Que você esteja decepcionado, que você esteja desanimado, porque olha também a forma como você está descrevendo que você o tratou, ou como foi que você o colocou, ou qual a posição que ele ocupou na sua vida. O resultado tem que ser esse, de fato. Mas quando nós entendemos essa dinâmica da história de Deus e entendemos que nós temos que entrar nela, e se não entrarmos nela nós vamos nos dar mal, se nós entramos, não vamos nos decepcionar. Ninguém vai chegar no final e vai chegar arrependido de ter servido a Cristo o Senhor. Então, irmãos, em que história você está inserido? Você está inserido na história da redenção do mundo por Cristo Jesus, dos pecadores, e a formação da família de Deus para a glória eterna do nome de Deus? Você está inserido nessa história onde o poder de Cristo, o poder do Evangelho veio para onde houver maldição, a sua bênção transformar? Você está inserido nessa história para mostrar que o Evangelho muda todas as realidades da vida do ser humano, e você força com oração, e você luta com seu próprio corpo para mostrar: Jesus faz toda a diferença. Ou você está cedendo para as propostas do mundo que estão dizendo para você: você vai ser feliz, mas olha só, é por aqui. Se você conseguir ser aquele atleta, se você conseguir ser aquele artista, se você conseguir aquela profissão, você precisa se projetar no mundo, você precisa ser alguém, você precisa mostrar o teu valor. Então essa é a atenção. Em segundo lugar, essa foi a percepção dos profetas. Os profetas perceberam isso, e foi isso que eles falaram ao povo, insistiram em falar ao povo, muitas das vezes não sendo, estava fazendo algo dentro de um projeto, dentro de um plano, não ficava muito claro para eles a realidade da pessoa de Cristo Jesus ainda. Em alguns momentos eles confundiram Israel como o filho de Deus prometido. Eles, de fato, alguns deles acreditaram durante algum período e pensavam que aquelas realidades, às vezes, que estavam falando, elas culminariam com a nação de Israel. As revelações no Velho Testamento estavam sendo feitas, até que a plenitude veio, e todas as realidades que foram profetizadas, elas chegaram então no seu cume de mostrar Cristo Jesus, o Filho de Deus, este então que está agora trabalhando a história de Deus no mundo, a formação de um povo, de uma família para Deus. A questão é: Deus está fazendo isso no mundo, eu quero participar disso? Eu participo disso? Eu sou um agente de transformação no mundo? Eu sou um agente que trabalha para a implementação do reino de Deus? Esse é o desafio.
É isso que o escritor de Hebreus está dizendo lá. Ele está dizendo: eu esperava que já pelo tempo vocês estivessem sendo esses agentes de transformação, mostrando o poder de Cristo, do seu reino, em meio ao problema de perseguição e todas as outras seduções e tentações que tinham. Mas, em outras palavras, vocês ainda estão embolados com alguma coisa que tem a ver com algumas doutrinas básicas e de início de carreira cristã. Então, por último, irmãos, de fato, nossa vida não terá significado final se não entendermos isso, se não entendermos essa realidade que envolve o caráter do nosso Deus, quem Ele é, esse caráter que tem toda a sua plenitude revelada em Cristo Jesus, e que agora, pelo poder do Evangelho, nós, sendo alcançados e transformados, temos em nós o Espírito Santo, que vai de glória em glória nos transformando à semelhança de Cristo, para que esse mesmo caráter possa estar aparecendo na igreja, no seu povo, e assim dando continuidade a essa história. E eu termino então somente lembrando que a glória de Deus, portanto, é a somatória de todos os seus atributos em revelação e esplendor máximo. E esses profetas então nos ajudaram a entender. Em primeiro lugar, eu vou rapidamente aqui com os 12 profetas. Vamos lá. Primeiro, Oséias com o amor incondicional de Deus. O povo de Deus é chamado para amar o pecador. O povo de Deus é chamado para amar o seu inimigo. O povo de Deus é chamado para mostrar esse amor incondicional. É o caráter do nosso Deus. Nós temos que fazer parte disso. Nós temos que ser isso na nossa vida. Amar incondicionalmente, não seletivamente. Segundo, Joel, ele mostra a misericórdia de Deus, um Deus que é misericordioso. O povo de Deus tem que ser um povo misericordioso. Você precisa exercer misericórdia. Você precisa imitar a Deus que teve misericórdia de você. É um Deus misericordioso. Então, como crente, nós temos que ser misericordiosos. Quem é que está devendo você? Quem é que você tem o poder sobre ele para passar a guilhotina, para colocar na forca, ou qualquer outra coisa parecida que dá a ideia de eliminar, porque o poder está nas tuas mãos. Seja misericordioso. Terceiro, Amós, a justiça de Deus, o Deus justo, o Deus que faz a coisa certa, o Deus que não se deixa levar pelas impressões, pelas aparências, um Deus que é justo, que faz o que é correto. Nós então não vamos viver na parcialidade, vamos viver na imparcialidade, na justiça, naquilo sim que agrada a Deus, naquilo que é. Diga-se de passagem, na palavra de Deus, aqueles que escreveram não reconhecem sequer a lei dos homens como a lei de Deus. A lei de Deus é uma só. Os homens que fugiram dela, porque a de Deus é perfeita. Obadias, o cuidado de Deus, um Deus cuidadoso, um Deus que é zeloso. O povo de Deus é chamado para ser um povo cuidadoso. Vamos, irmãos, pedir que Deus nos ajude para que isso aconteça entre nós. Como nós precisamos agora de cuidado, como nós precisamos de ser ajudados em meio às nossas dores e sofrimentos, uns ajudando os outros. Jonas, a compaixão de Deus, aquela situação em que leva todo mundo a pensar que você vai destruir, você vai arrebentar, mas você usa de compaixão, porque Deus usou de compaixão com Nínive. Miqueias, a longanimidade renovadora de Deus. Eu me lembro de irmã Leia Pereira, que foi membro, Pereira, creio, vovó de Érica. Eu conversava muito com a irmã Leia, e me lembro uma vez nós estávamos vindo de um culto, e eu estava perguntando sobre a vida dela. Eu sempre gostei de perguntar aos irmãos assim, a história deles. E aí ela estava me contando a história dele, mas eu me lembro de um dia que ela disse exatamente assim: Pastor Paulo, eu tive um pastor lá na região de Pilares ali, não fosse um pastor que tivesse paciência comigo, eu hoje não estaria no Evangelho e tal. Ela disse: eu era muito teimosa, era muito levada. Aí eu olhei para ela assim, que você olha e vê uma santa, né? Quem conheceu sabe o que eu estou falando. Você vê uma santa. Aí eu falei: como é que era isso? Ah, pastor, eu chegava na igreja, o pastor fazia pregação, quem queria aceitar Jesus, eu levantava a mão, ela na frente orou por mim, beleza. Mas logo depois veio o carnaval.
Aí estava lá no carnaval, mas continuei indo na igreja. Aí o pessoal sabia que eu estava no carnaval. No ano seguinte, de novo, chegou perto do carnaval, já estava eu de novo fora da igreja. Aí o pastor me buscar de novo. Pastor, não estou indo por causa do carnaval. Ele, não, mas eu vim te buscar. Como é que foi o carnaval? Pulou muito, brincou muito? Tá, mas vamos lá que a igreja está te esperando. E ela disse que por conta disso levou um bom tempo. Não fosse a longanimidade dele, ela disse, de fato eu estaria perdida. Mas ele foi muito paciente. Irmãos, nós sejamos longânimos. Naum, poder controlador de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Abacuque, a paciência de Deus. Eles adoraram lá, nós vamos ver com relação àquelas ofertas do templo. Zacarias, o amigo certo. Malaquias, o Todo-Poderoso. Nós vamos nos encaixando então. Esses últimos eu ainda não comentei sobre eles. Nós vamos fazer, se Deus quiser, no tempo próprio. Então é isso. Esse é o nosso Deus. Mas ele também quer dizer assim, olha bem, presta atenção que eu vou terminar agora, nós vamos orar. Como Israel, hoje a igreja, nós olhamos e dizemos assim, esse é o nosso Deus, aleluia. Mas ele quer também ter o prazer de olhar para mim e para você e dizer assim, esses são os meus filhos. Essa turma aí, ó. Esse povo são meus filhos. E por causa disso, diz o texto de Hebreus, Jesus não se envergonha de nos chamar de seus irmãos. Que coisa linda. Vamos orar. Deus, obrigado por hoje, pela tua palavra. Que teu Espírito Santo provoque em nós sede por conhecer a Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo provoque em nós desejo de te conhecer mais e mais, ó Pai, e também imitar o Senhor. Pedimos o poder, a força que vem do teu Espírito Santo. Pedimos ajuda para que o nosso coração seja todo ele tomado por Cristo e que o nosso coração não se deixe seduzir pelas tentações desse mundo. Tem misericórdia de nós. Mas eu oro também, Pai, em nome de Jesus, pedindo que o coração de pedra para o coração de carne, trazer o coração rebelde para um coração obediente, trazer aquele que está longe para perto. É a obra do teu Espírito, e eu oro em nome de Jesus, pedindo que a tua obra esteja sendo realizada nos corações. Dá-nos uma semana na tua presença, ajuda-nos em todas as coisas, é o que te pedimos no nome de Jesus, amém. Terminamos, irmãos, Deus abençoe.